11 cidades brasileiras que falam outras línguas. Já é sabido por muitos que no Brasil se fala a língua portuguesa como a língua oficial de todo o país que é Brasil. Mas, havendo assim, ainda existem algumas cidades brasileiras e neste vídeo irei mencionar 11 delas que de alguma forma, para além de ter a língua portuguesa como a sua língua oficial, essas cidades também adotaram outras línguas europeias para serem suas línguas oficiais, logo automaticamente passando a ter mais de uma língua oficial em determinadas cidades. E a última cidade que eu irei mencionar neste vídeo é uma cidade que de alguma forma tem uma sua particularidade. E ela tem 3 línguas oficiais. E aliás, essas 3 línguas oficiais que eu estou a me referir não são línguas europeias, mas sim são línguas nativas daquela região no Brasil, neste caso, e de alguma forma por ter a maioria da população que de alguma forma se encontra naquela cidade falante daquela língua, houve a necessidade também de se tornar aquelas línguas nativas daquela região, daquela cidade, se tornarem como também línguas oficiais. Logo, automaticamente, esta última, ela tem 4 línguas oficiais. Então, para ti que estás curioso em querer conhecer todas essas cidades, já te convido a assistir o vídeo até o final. Desde já, deixar o seu like. Quando vamos para a nossa primeira cidade, temos a cidade de Áurea. Cidade esta que é uma cidade que se localiza a 350 km da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre este que é a capital do estado de Rio Grande do Sul. Logo nos torna a dizer que esta mesma cidade de Áurea é uma cidade que se localiza no estado de Rio Grande do Sul. Cidade esta que chega a ter a sua população mais de 3.500 habitantes. E 90% desta mesma população ela é falante de língua polonesa, havendo a necessidade de se tornar o polonês como a língua oficial desta cidade. E a nossa segunda cidade da lista é Santa Maria de Jetibá. Uma cidade também com mais de 46.000 habitantes, que também os mesmos seus mais de 40.000 habitantes, quase 70% desta mesma população é falante de uma língua nativa alemã, que é a língua pomerano, que de alguma forma ela é falada por quase 70% da população desta cidade, que é a cidade de Santa Maria de Jetibá, que se localiza no estado do Espírito Santo. Quando vamos para a nossa terceira cidade da lista é Vila Pavão. Também uma cidade do estado do Espírito Santo, que também é falante de uma língua alemã, que é esta a pomerano. Não só, em seguida temos outras cidades também que de alguma forma seguem o mesmo critério a essas 2 cidades anteriores. A primeira que é Santa Maria de Jetibá, Vila Pavão, e a nossa quarta cidade é a cidade que também fala esta mesma língua, que é a cidade das Pancas, tanto como a cidade de Laranja da Terra e Domingos Martins. Essas cidades também são falantes da língua pomerana. Então, assim, basicamente, quando vamos para a nossa 7ª cidade, temos a cidade de Pomerode. É uma cidade brasileira que se localiza no estado de Santa Catarina, e esta mesma cidade também, lá se fala a língua pomerana e o alemão. Então, para além de se falar a língua nativa que acabei de mencionar nas cidades anteriores desta mesma cidade, nessa mesma cidade também se fala o pomerano e também a língua alemã. E quando vamos para a nossa 8ª cidade, que é a cidade de Nova Petrópolis. Esta cidade também ela é localizada no estado de Serra Gaúcha, que neste mesmo estado ela acaba sendo a cidade que tem como sua língua oficial, uma das suas línguas oficiais, porque a primeira é portuguesa, depois vem esta língua que é a língua alemã. De novo, esta outra cidade que também é falando da língua alemã, deve-se que ao local, é um local que de alguma forma considera-se que foi colonizado com descendentes de alemãos que de alguma forma imigraram para aquele local. Então, por isso, havendo esta necessidade de se tornar a língua alemã como uma das línguas oficiais de Nova Petrópolis. E quando vamos para a nossa 9ª cidade, temos a cidade de Prudentópolis. Esta mesma cidade também é uma cidade que, de alguma forma, ela é localizada no estado do Paraná, com mais de 49.000 habitantes.
Tendo assim, esta cidade também tem como uma das suas línguas oficiais a língua ucraniana, também influenciado pelo fato de haver maior quantidade da sua população, quase a maior parte da sua população sendo falante da língua ucraniana nesta cidade. Isso chegando a ser quase acima de 70% da população desta cidade, que é Dentópolis, sendo que a maior parte da sua população é falante da língua ucraniana. Quando vamos para a nossa 10ª cidade, encontramos a cidade de Bento Gonçalves, que é uma cidade da Serra Gaúcha também, que a mesma cidade também é falante da língua italiana. Como prometido, a nossa última cidade desta lista é a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Como o nome já diz, já entrega um pouco, estamos a falar de cachoeira. E quando pensamos sobre cachoeiras, é bem provável nós já virmos a pensar uma capital brasileira, que é Manaus. Manaus, essa é a capital do estado de Amazonas. Neste caso, esta cidade de São Gabriel da Cachoeira é uma cidade localizada no estado de Amazonas. E neste mesmo estado, por também todos aqueles que já tentam estudar um pouco sobre o Brasil, já é mais evidente de que o estado de Amazonas é um estado em que, de alguma forma, vivem muitas pessoas, os indígenas, nesse caso, aqueles brasileiros que de alguma forma já viviam lá antes mesmo da chegada do povo português, antes mesmo da chegada das outras etnias. É uma das primeiras etnias a morar naquele local. Então, existem várias comunidades indígenas, várias pessoas, neste caso, população, a sua maioria é composta por indígenas. E esses indígenas têm as suas línguas nativas, como eu falava num vídeo anterior deste, sobre línguas nativas brasileiras. Então, eles, por serem a maioria naquele estado e a maior parte da população falante dessas línguas indígenas, houve também a necessidade de se tornar essas línguas indígenas como línguas oficiais daquela cidade que é São Gabriel da Cachoeira, que se encontra no estado de Amazonas. Línguas essas que são Baniwa, Nhengato e Tucano. Bom, para ti que gostou desse vídeo, já te convido a deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo próximo que de alguma forma também estaria curioso em querer saber um pouco mais da pequena informação que eu dei nesse vídeo. Então, sem muita coisa a dizer, me dispenso na esperança de nos vermos no próximo vídeo.